Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador William para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Assim seja. Amém. Cumprimento a todos, uma boa noite, aos presentes e os que nos acompanham pela internet. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William que realize a leitura do expediente. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, assessores da casa, aqueles que nos acompanham pessoalmente e também pela TV Câmara, nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 10/8/2021. Ofício número 93.211/2021 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes em resposta ao requerimento número 862/2021, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ordem do dia, segunda votação. Substitutivo do projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas do município de Canoinhas. Primeira votação, substitutivo do projeto de lei número 8/2021, que institui a Feira do Rolo. Indicações. Indicação número 208/2021, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na Estrada Geral de Bonetes. Indicação número 209/2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Nitzmaier, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do ETRACAM, melhorias de sinalização no cruzamento da rua Alfredo Maier com a rua Otávio Tabalipa, bem como a colocação de uma proteção na curva da rua. Era o que continha, presidente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas do expediente. Vereador Maurício Zimmermann. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público que nos assiste, funcionários da casa. E uma boa noite especial à comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, a respeito da indicação número 208, ela se faz necessária em virtude de nós termos uma equipe trabalhando na região de Felipe Schmidt, a qual nós temos um encarregado lá, que trabalha em toda a região ali, pegando Bonetes, pegando Rio da Areia de Baixo, Paciência dos Neves, Estação Paciência, Lajeado, e os trabalhos foram realizados de Felipe Schmidt até uma altura de Valinhos. E até agora o tempo deve mudar nesses próximos dias, mas eles aproveitassem e terminassem o serviço, saindo, pegando ali a continuidade de Valinhos até a estrada, até a BR-280, na entrada onde temos a placa lá que diz Dranca Bonetes. Ali diversas pessoas já estão solicitando esse serviço e acredito que seria a hora de aproveitar o maquinário que está disponível e que fosse colocado o material, principalmente nos locais, hoje não temos material para tudo, que fosse colocado material nos pontos críticos. Então não foi nem duas pessoas, é uma comunidade inteira que está solicitando esse trabalho. Seria isso, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, cumprimento a todos os senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internauta, imprensa, boa noite a todos. A minha indicação é bem básica e bem simples, mas ela precisa ser tomada algumas providências, pequenas providências, mas precisa ser tomada.
Na rua Alfredo Maier, esquina, então com a Otávio Tabalipa, nos fundos do supermercado Bruda, aquela rua, quando chega na Otávio Tabalipa, ela muda o percurso dela, ela sai para a esquerda. E já andou acontecendo vários acidentes, e agora tem até uma valeta lá, vários acidentes das pessoas passarem reto ali. Obviamente que isso é imprudência do motorista, isso não tem o que se discutir. Mas de repente precisava melhorar precisa melhorar a sinalização. Com um guarda-reio no lado de lá para providenciar, porque daqui a pouco vão construir ali, daqui a pouco vai invadir uma casa lá, um caminhão, algo assim, né? Ou então criar uma lombada, ou então melhorar bastante nas placas de sinalização, algo que realmente desperte e deixe o motorista atento nessa hora, que ele consiga visualizar isso, desperte ele. Porque, obviamente que um acidente acontece por acidente e muitas vezes por distração. Esse é o fato dos acidentes. Mas vai iniciar uma obra ali naquela esquina, daqui a pouco vai atravessar um veículo para dentro daquela situação, então é importante que seja melhorado e achado uma solução, que o Detracan, que o planejamento veja uma maneira mais econômica, mais barata, mas que precisa e há necessidade de ser melhorada aquela sinalização e deixado de uma forma em que o condutor e que esteja transitando ali do veículo, do caminhão, que ele realmente perceba que ali ele está entrando numa rua numa rua que não é preferencial, porque na Alfredo Maier você tem a placa de pare e a Otávio Tabalipa é a preferencial. Então precisa ter um certo cuidado ali. Obrigado, presidente. Mais um inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários da casa, à população que nos acompanha pelas redes sociais, a população que está aqui presente. Boa noite muito especial hoje para a representante do Grupo Resgates, a Andréia, que se faz presente também. Eu peço licença para tirar a máscara, tendo em vista o distanciamento. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir para o Márcio passar um vídeo para que todos nós possamos assistir. Ela foi jogada para morrer em um rio. Pessoal, essa aqui é a Rio. O caso dela foi extremamente difícil. Ela foi jogada para morrer em um rio. Nós pedimos ajuda dos bombeiros. Os bombeiros imediatamente se deslocaram até o local. A nossa Rio foi resgatada. Ela foi para a clínica. Hoje ela recebeu alta e a gente está aqui chegando na nova casa dela. Agora a Rio tem uma nova vida.
nós acreditamos que toda vida importa. E é por histórias como a da Rio que o nosso trabalho realmente vale a pena. Para nós, da causa animal, um vídeo como esse é muito emocionante. Também é muito emocionante, e eu até peço desculpas, porque realmente a emoção toma conta. É um momento de avanço para a causa animal em Canoinhas. É um projeto que, aos olhos de muitos, é um projeto simples, mas é com esse projeto que nós vamos mudar a mente das pessoas. É desde pequenos que aprendemos como vamos ser cidadãos. É assim que vamos nos tornar cidadãos de bem, aprendendo com a família, aprendendo com a escola. E nós precisamos abrir os olhos para a causa animal. Eu me comprometi há muitos anos a lutar por essa causa. E me comprometi, como vereadora, a continuar lutando por isso. E é isso que eu vou fazer. Eu gostaria de explicar agora sobre esse projeto de lei, rapidamente, para que todos entendam a importância dele. Esse projeto de lei, ele vai autorizar que as escolas do município de Canoinhas possam abordar o tema dos direitos animais com as crianças, com quem está no ambiente escolar. Ele é um projeto que ele autoriza aos professores a falar sobre os direitos animais, a ensinar as crianças sobre posse responsável, sobre castração, sobre adoção responsável também. Nós precisamos conscientizar que enquanto tem muitos animaizinhos, geralmente canis clandestinos, para venda, nós temos muitos animais de rua que também merecem uma chance de vida. Nós precisamos nos atentar para o controle populacional, para a castração, e nós precisamos combater os maus tratos. A adoção responsável, quando você adota um animal, e quem já adotou sabe, que você resgata não somente a vida desse animal, mas você resgata o amor dentro de você também. É uma questão de empatia, é uma contribuição para a sociedade também. Você vai diminuir os animais de rua com isso. Com a epidemia, o Grupo Resgates viu um aumento gigante de abandono. Viu também que muitas pessoas que poderiam, que estavam nos ajudando, agora não podem mais. Então, chegou em um ponto que a gente precisa fazer uma campanha, a gente precisa falar sobre isso. Falamos sobre adoção responsável. Esses são alguns dos animais que foram resgatados esse ano. Graças a Deus, esses animais tiveram a sorte de ter um novo lar. Mas e quantos outros temos nas ruas? Sobre a castração, que é muito importante que todos aprendam, e desde criança. Por que castrar um animal doméstico? Além de vários benefícios para o bichinho, que é a questão de saúde, também temos esse controle populacional que precisa ser feito. A prefeitura precisa ajudar, o Estado precisa ajudar. Em cerca de 5 anos, um casal não castrado pode gerar mais de 12 mil animais. Em 10 anos, mais de 80 mil. Também temos que pensar que animal não é coisa. Os animais são seres que eles são sencientes, eles têm sentimentos, eles têm dor, eles têm fome, eles têm sede. Nós precisamos fazer com que a população abra os olhos para eles também são vidas. E também é importante falar aqui rapidamente sobre a teoria do elo. Quem maltrata um animal, geralmente é uma pessoa que vai fazer algo de ruim para o ser humano também. É muito importante que as escolas possam lidar com as crianças, ensinar elas sobre isso.
Por fim, eu passo algumas imagens de casos que foram atendidos pelo Grupo Resgates, sempre contando com o apoio dos bombeiros, da Polícia Militar. São casos desse ano. O Grupo Resgates de Canoinhas já atendeu, somente neste ano, mais de 300 casos. Desses 300 casos, 191 passaram por clínicas. Os outros nós conseguimos recolher sem precisar passar pelo veterinário, mas são animais que também precisavam de auxílio, precisavam de lar, precisavam de proteção. Atualmente, o Grupo Resgates possui aproximadamente 100 cães em lar temporário e todos esses cães estão aguardando uma adoção responsável. É por esses dados que eu trouxe rapidamente aqui que precisamos falar mais sobre esse assunto. Precisamos ajudar mais nessa causa animal, que é uma causa de todos. É uma causa tanto de quem gosta de animal, quanto de quem não gosta. É uma causa que interfere na vida de todo mundo. Interfere na minha vida, na vida dos voluntários do Grupo Resgates, porque nós temos amor, nós temos empatia. E interfere na vida de quem não gosta de animais também, porque às vezes tem um motoqueiro que está passando na rua e acaba sofrendo um acidente porque o animal está transitando naquele momento. É uma causa que realmente precisa mais atenção. E é por isso que eu fico imensamente feliz de estar apresentando aqui sobre esse projeto de lei hoje, que está aqui para a segunda votação. E espero do fundo do meu coração que os senhores votem favoravelmente para que a gente possa avançar cada vez mais na causa animal. É isso. Obrigada. Vereadora, me permite uma parte? Sim. Obrigada. Primeiramente, gostaria não só de te parabenizar, mas te agradecer, porque vejo na sua atividade aqui na vereança algo que a gente talvez nunca viu em Canoinhas, que é dar voz a quem nem voz não tem, né? Quem não pode ser efetivamente ouvido, que são os animais. E nós temos que pensar que quando a gente fala na causa animal, a gente está falando em falta de política pública municipal. Nós temos pouquíssimo, mas pouquíssimo investimento e apoio a essa causa. E eu vou um pouquinho mais além, porque não é só questão de empatia, de amor, de gostar. A gente está falando em saúde pública. É obrigação. Não é só fazer por empatia. É obrigação ter política pública que envolva a proteção animal. Nós todos somos responsáveis por isso, né? Eu vejo, vou falar em nome da Andréia, que está aqui, o trabalho do Grupo Resgates, não só do Grupo Resgates, mas também de outros voluntários que trabalham ativamente na causa, e do tamanho da responsabilidade que vocês, quanto cidadãos aqui canoinhenses, levaram e carregam para si. E a comunidade toda, com toda certeza, tem que agradecer ao trabalho de vocês. Porque vocês estão fazendo, estão trabalhando em prol de algo que simplesmente é esquecido pelo poder público. E, infelizmente, a gente ainda não está evoluindo quanto deveria em relação à causa animal. O que entristece. Porque nós tivemos aqui nessa casa recentemente um projeto de lei que, por N motivos, né, ele não foi aprovado nessa casa, né, em benefício da saúde animal, em benefício da saúde das pessoas com deficiência. E aí nós vemos, por exemplo, o Estado de São Paulo proibindo até a comercialização de fogos de artifício agora recentemente. Então, nós temos que pensar no mundo em que nós queremos viver e como é que nós, hoje, vereadores, podemos contribuir para que isso aconteça. Muito se falou naquele momento, até quando a gente votou o projeto dos fogos, em conscientização, em educação. E realmente eu parto de um princípio que a questão da educação, a gente trabalhando fortemente a educação, e eu defendo até outros segmentos, como a educação financeira,
A própria Constituição Federal, que a maioria dos cidadãos brasileiros não conhecem nem até os primeiros 10 artigos da Constituição Federal. E eu entendo que isso tem que ir para a escola. E quando a gente fala na causa animal, vereadora, a senhora tem 1000% de razão em querer que as crianças aprendam e que esse sentimento de proteção, de apoio, de entender o certo e o errado, venha lá da base, venha da escola. Então, é um projeto extremamente importante. Realmente, o vídeo foi muito emocionante, que você deixa, quando alguém deixa algo simplesmente para morrer, e tem anjos que voluntariamente fazem todo esse trabalho de resgate e trabalham com dinheiro do próprio bolso. Tem que viver em busca de doação e de ajuda para que esses animais tenham uma segunda chance. Então, eu vejo esse projeto, vereadora, não só como algo muito relevante, mas pensando no que nós queremos para a nossa cidade, daqui para frente, porque isso é algo construtivo, mas também que sirva de alerta em relação ao poder público, da falta de uma política pública real, de verdade, para que proteja a causa animal. Então, agradeço pelo seu trabalho, agradeço a ONG pelo trabalho que faz, porque eu, como cidadã, acho que não faço nem 1% do que deveria. E quanto representante de um órgão não, mas de uma entidade pública, da Casa do Povo, vejo que não podia me calar nesse momento. Então, é obrigação de todos nós cobrar, sim, essas políticas públicas efetivas, mas hoje vejo que isso é muito bem representado pela senhora nessa casa. Obrigada, Parabéns. vereadora. Como a vereadora Juliana bem falou, nós realmente precisamos ter mais políticas públicas relacionadas a isso, a causa animal, e precisamos avançar, porque a situação do jeito que está não tem como permanecer assim. E realmente, o Grupo Resgates, que é um grupo formado por cidadãos, assim como a ONG Anjos de Patas, assim como alguns voluntários, alguns protetores independentes, não estão dando conta sozinhos. Então, nós precisamos, com certeza, vereadora Juliana, de mais políticas públicas e de mais ações por parte do Poder Executivo, por parte da Prefeitura. Principalmente em relação ao que já foi falado nessa casa, o que já foi debatido sobre o cadastro de animais, que no dia 15 de março foi enviado um anteprojeto ao prefeito Beto Passos, para que a gente trabalhe também nessa linha de cadastro dos animais, que é uma situação extremamente urgente, e até agora não tivemos nenhum avanço. Então, realmente serve de alerta para que a gente consiga batalhar mais para mudar a triste realidade que vivemos hoje em Canoinhas em relação aos animais. Muito obrigada. Mais alguma inscrição? Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 24, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas municipais de Canoinhas. Está em discussão? Amplamente já discutido pela autora, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda e última votação. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 8 de 2021, que autoriza a instituição da Feira do Rolo. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer.
A gente tem trabalhado esse projeto aqui nessa casa desde que a gente iniciou com o primeiro texto. Isso salvo engano, Daniel, foi na primeira semana, né? Então a gente teria alguns projetos que seriam propostas de campanha. É visível que o nosso país e o mundo passa por um momento de crise. Então nós, na figura pública de vereadores, a gente tem que propor condições e situações para que as pessoas possam ter, digamos que assim, um amparo legal para que saiam da informalidade ou até para que possam ampliar os seus rendimentos. Esse projeto não é algo novo, certo? Então, subentende-se como uma feira de usados, uma feira do rolo, o BRIC da Redenção, muito conhecido no Rio Grande do Sul, inclusive a feira mais antiga do Brasil, encontra-se lá, que funciona até hoje nesse mesmo sistema. E Canoinhas tem uma legislação muito arcaica relacionada ao conceito feira. Eu tenho certeza que o vereador William, quando foi propor seu anteprojeto, ele conversou com o Daniel e viu que a nossa legislação que institui as feiras é tão arcaica que ela determina dias para que ocorra uma feira. Então é um mês antes de um feriado ou um mês depois de um feriado, mas poxa, a gente tem feriado todo mês, então nunca vai ter feira nessa cidade, né, gente? Poxa, então é bem complexa essa situação de a gente ter uma feira, né? Além daquelas já instituídas. Então, isso daí torna meio complexo para que a gente tenha feiras. Possivelmente quem fez essa legislação naquela época não queria que houvesse uma feira, então colocou alguns conceitos ali que ficaram meio complexos ali, né? Então, e essa feira em si, o nosso projeto, ele só vai instituir e o Poder Executivo, por parte de decreto, fará a regulamentação, né? Ele colocará os pontos aos quais os expositores irão ou não se encaixar, bem como os critérios de ingresso, né? Então, essa feira nada mais vai ser do que um espaço público cedido, né, e regulamentado pelo Poder Executivo. Então, nós estaremos aqui apenas dando um amparo legal para que essa ocorra, né? E a forma que essa irá ocorrer dependerá, sim, da conversação entre o Executivo, entre expositores, entre artesãos, né? Então, isso é bem importante, que nós temos um artesanato muito rico aqui em Canoinhas. E será um incentivo muito grande, né? E até digamos que assim, uma renda extra para alguma família, né? Então, vai ter essa feira que é bem bacana. Já fui, inclusive, procurado por pessoas que desejam expor. Canoinhas tem 3 pessoas que trabalham com venda de usados, com antiquários, que se deslocam de Canoinhas para São Bento, para Jaraguá do Sul, onde tem esse tipo de feira. O Gil Baiano conhece muito bem o seu Chico, o seu Francisco, que possui um antiquário, que também trabalha com venda de usados. Então, com certeza, vai ser uma figurinha carimbada lá na feira. Então, pessoas que desejam participar são muitas. Porém, hoje a gente não tem um instrumento legal que possa dar esse amparo para que a feira seja realizada. Então, se os senhores chegaram a ler esse substitutivo, ele apenas determina a feira em si e toda a parte regulamentar será feita pelo Executivo, é claro, em si, ponderando todas as outras partes afetadas pela feira. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu quero fazer um complemento de toda a fala do autor do projeto, vereador Romen, quando ele se refere em que os feriados, as feiras não podem ser próximas dos feriados. Isso foi um tema muito debatido em outras legislaturas, até anteriores às que eu estou participando, mas por ter convivido muitos anos no comércio, e até hoje a gente está envolvido nisso, a Associação Comercial, o CDL, as instituições que defendem o comércio do município, o comércio local, e os comerciantes do nosso município, estavam sendo muito prejudicados
Por quê? Se formava aquelas feiras de São Paulo, de Minas e de outras regiões que rodam o país, e vinham aqui, se instalavam por 2 dias, limpavam as gavetas das nossas famílias, pagavam uma taxazinha bem pequenininha, ainda deixavam até algumas coisas à mercê dentro do próprio município, e os comerciantes do nosso lugar, da nossa cidade, com o seu alvará em dia, com os seus impostos em dia, com os teus trabalhadores pagando a folha em ordem e recolhendo os impostos, estavam sendo prejudicados. Então, só para fazer um complemento nesse sentido. Agora, quando nós voltamos a falar nos artesãos da nossa região, né, que foge do segmento logística de uma forma geral, né, aí esse teu projeto com certeza vai atender muito bem e vai melhorar a vida desse grupo de pessoas da nossa cidade, da nossa região. Agora, eu sou contra, até porque sou do comércio, né? E eu, como na minha vida particular, eu procuro comprar sempre na minha cidade. Vou discutir o preço, mas eu compro na minha cidade, compro no meu bairro, compro na minha rua, sabe? Não concordo de que aventureiros lá de fora venham aqui, façam um monte de negócios sem recolher encargos, sem pagar impostos, com uma taxinha simbólica e levem o dinheiro dos canoenses para fora e deixar esse dinheiro aqui na cidade para rodar com o comércio da cidade e pagar os impostos da cidade. Porém, esse seu projeto vai atender, e é nesse sentido que eu vou votar ele favorável, porque eu quero que os nossos artesãos, que as pessoas do lugar possam realmente prosperar, formar renda, enfim, ter êxito e ser aproveitado esse projeto de uma forma legal com os nossos canoenses ou com as pessoas da nossa região, dos nossos municípios vizinhos. Agora, quando vem gente de Minas Gerais aqui para abrir uma feira, eu sou contra. Ah, não, Deus o livre, isso não. Né? Nós queremos a nossa população, o nosso povo, a nossa gente, aí sim, aí estamos juntos, estamos abraçados e vamos trabalhar por eles. Tá certo? Só deixar isso claro nesse sentido, mas o teu projeto atende a essa necessidade e também tem o decreto do prefeito que pode também direcionar isso nessa situação. Por isso que naquela oportunidade acabou se achando uma maneira de repente até fechar um pouquinho essa porta, vereadora Juliana. Obrigado, presidente. Senhor presidente? Então, reiterando um pouquinho mais sobre o projeto de autoria do nosso colega vereador Homer, é para potencializar os artesãos de Canoinhas. Artesão é aquele que produz, aquele que faz o trabalho manual. Não é aquele que utiliza máquinas, não é aquele que faz em grande quantidade, é aquele que sim, como o vereador William Godoy sempre traz e reforça essa importância do artesão na nossa cidade. Nós sabemos que existem muitos grupos que realizam o artesanato. Seja ele a pintura em tela, a pintura em tecido, macramê, amigurumi, né, que é uma novidade aí no meio artesanal, é um projeto inclusive trazido para Canoinhas pelo Instituto Federal, aonde motivou muitas mulheres a fazer este artesanato do amigurumi para complemento de renda. Então, quando nós falamos de um projeto que institui uma feira do rolo, é um projeto que vai dar condições de potencializar, motivar, principalmente, eu me preocupo bastante, enquanto assistente social, enquanto líder comunitário que trabalha dentro das comunidades, eu me preocupo muito pós-pandemia. Eu me preocupo muito que daqui a pouquinho vai acabar os auxílios emergenciais do governo federal e do governo estadual. É necessário que as entidades, as instituições realizem cursos de qualificação, realizem cursos para que sejam motivados essas famílias a fazer o seu artesanato, a vender.
Eu há mais de 20 anos trabalho com grupos, vereador William Godoy, né, que é lá da nossa comunidade também. E as histórias de superação que nós ouvimos são histórias de sensibilizar pessoas que não sabiam, e eu vou uma vez mais falar do Instituto Federal, porque foi aonde eu vi pela primeira vez. Eu sei que existem outros artesãos que fazem o amigurumi, mas é uma técnica que foi expandida, vamos dizer assim, em Canoinhas pelo Instituto Federal, através dos grupos de mulheres, inclusive trazendo mulheres do interior para vir até o Instituto Federal com cursos gratuitos, todo o material cedido pelo Instituto Federal de forma gratuita também, em parceria, então, com a Secretaria de Assistência Social. E ali nós ouvíamos muito depoimento de mulheres que tiveram as suas vidas mudadas. Por quê? Porque elas aprenderam, porque elas ficaram, então, motivadas e, a partir disso, então, começaram a vender. Então, essa feira nada mais é do que a motivação, a organização por parte do poder público, porque se deixar tudo à la vontade também não funciona, vereador Vilmar Sidosky. Mas quando nós falamos, então, em artesão, não quer dizer em momento nenhum aquelas feiras que eu também não sou favorável, de pessoas que vinham e ficavam 2 dias no nosso município e acabavam indo embora. Então, não vamos confundir o papel belíssimo dos artesãos com essas pessoas que vêm e ficam, então, esporadicamente nos nossos municípios. Senhor presidente. Com a palavra. Então, a lei que o senhor está propondo, senhor vereador, ela é excepcional. Ela vem a complementar a lei a qual eu coloquei na sessão da semana passada aqui para os senhores terem conhecimento, e a qual eu mandei o anteprojeto para o Executivo. Inclusive, estamos aguardando o retorno do Executivo em relação a ela. Por ela ter custos para o município e tal, não pude fazer a proposição aqui através do Legislativo. Ela teve que ir de origem executiva. Mas uma lei ela será complementar à outra, então esperamos que as duas elas possam, em sintonia, fazer com que essa motivação dos artesãos ela aumente, que eles possam desenvolver os seus trabalhos, desenvolver a sua arte, e em cima disso eles possam sobreviver e, quem sabe, crescer, expandir através da sua arte, das suas habilidades. E com certeza sou favorável ao projeto de lei. Da mesma forma, reitero que tendo retorno do Executivo, o projeto de lei que a gente mandou semana passada lá, e ele tendo a aprovação, o nosso município vai com certeza ter um avanço muito grande e a potencialização do artesanato. E isso vai ser de muita alegria para mim, pois, como já citado aqui, são mais de 15 anos de história, no meu caso e no caso da minha família. Em relação ao artesanato, já convivi com diversas artesãs e artesãos que eu vejo a importância desse ramo e do crescimento dele, e com isso eu fico muito feliz em estar hoje votando esse projeto de lei, e ficarei ainda mais feliz quando a gente tiver a sanção tanto dele quanto do projeto que foi na semana passada aqui discutido. Então, parabenizo a sua proposição e com certeza meu voto é favorável. Senhor presidente, então, para finalizar, então, é muito importante também na visão do empreendedorismo, né? Então, a gente sabe que dessa feira vão poder sair vários empresários, né? Então, a pessoa inicia na feira, como teve vários empresários de sucesso que começaram vendendo porta a porta. Então, exemplo disso era o Silvio Santos, que vendia caneta na feira, né? Então, vejam só, o Silvio Santos vendia caneta e agora é um empresário de sucesso. Então, essa parte da incubação de empreendedorismo é muito importante, bem como a possibilidade, né? Novamente trago o Chico, por exemplo. Quem puder conhecer a casa dele, ele tornou a casa dele um antiquário, então tem muitas coisas antigas, coleção de chaveiro e várias outras coisas.
E essas pessoas que gostam de colecionar coisas antigas, elas formam um grupo muito grande. Então, tem muitas pessoas que gostam de relógio antigo, de chaveiro e outras coisas. E ali pode ser um ponto de encontro dessas pessoas. Então, a gente vai estar incentivando tanto a cultura quanto o empreendedorismo e também trazendo, né, fazendo um resgate cultural e histórico do nosso município. Tudo em um só lugar. É claro que daí parte da questão do decreto do município especificar pontos, lugares e para que seja isso de maneira igualitária e justa a todos, né? Então, porém, a gente vê aqui uma grande oportunidade que está passando na nossa frente, se os senhores puderem dar continuidade. Muito obrigado. Quando o vereador fala da Feira do Rolo, qual é o projeto, então tem coisas que a gente, muitos de nós não valoriza alguma coisa, mas tem pessoas que acham e encontram valores nas coisas. De repente não tem valor para mim porque eu não tenho conhecimento, não tenho uma simpatia por aquela coisa, mas tem quantos que gostam. E você falando de antiguidade, né? Tem mais um amigo meu aí, e quero aqui, deixo citado o nome dele, o seu Edélcio da Silva. Eles trabalham só com antiguidade. Ele tem uma paixão por coisas antigas. E coisas que a gente menos poderia imaginar que teria um valor, ele consegue colocar um valor em cima daquilo e ele faz o rolo. Ele vai daqui para Blumenau, ele tem uma parceria com o prefeito de Blumenau lá, com as coisas da antiguidade. Ele vai para o Rio Grande do Sul. No dia de hoje, ele estava lá hoje, à tarde, ele estava lá em Irati, né? Então, ele viaja para várias cidades aqui de Santa Catarina, Rio Grande e Paraná, com a questão do rolo, de antiguidade. E ele tem uma paixão enorme por essas coisas. E ele gostaria muito que aqui em Canoinhas tivesse um ponto, né? Um local para ter o encontro com os demais que têm a mesma paixão, né, por essas coisas. E dessa vez agora vai ter parabéns pela iniciativa do projeto. E não havendo mais quem queira discutir, eu já coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenilda, que realiza a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que hoje se encontram aqui na Câmara de Vereadores. E para reforçar ainda mais, né, a Câmara de Vereadores está aberta, as pessoas que quiserem vir assistir a sessão conosco serão muito bem-vindas. E de uma forma muito especial, eu gostaria de saudar o Paulinho Basílio, ex-vereador Paulinho Basílio, presidente do MDB. Essa casa sempre estará de portas abertas, Paulinho. Fique muito à vontade. Requerimento 361/2001, de autoria da vereadora Juliana Maciel e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Suelen Adur Vogeniak, coordenadora regional de educação, solicitando que seja realizado estudo de viabilidade e projeto para ampliação da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas, especialmente criando novas salas de aula e depósito para armazenamento de materiais diversos de limpeza e higiene, tendo em vista que a escola atualmente possui cerca de 765 alunos regularmente matriculados. E considerando ainda uma crescente no número de alunos ano após ano. Sendo assim, impera a necessidade de ampliação da escola para melhor atender toda a comunidade. Está em discussão? Senhor presidente. Obrigada, vereador. Bom,
Eu também iniciei minha fala e nem cumprimentei ninguém, me faltou da educação, quando eu fui falar da Tati na tribuna. Então, boa noite a todos, os meus colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha. Aqui presente hoje o ex-vereador Paulinho, Gabriel, Silano, Fábio, sejam sempre muito bem-vindos. E claro que a gente espera toda a comunidade aí que queira acompanhar as sessões todas as segundas e terças às 19 horas, né? O plenário já está aberto. Bom, foi uma demanda solicitada pelos alunos, especialmente por uma ex-aluna que entrou em contato comigo, que estava diretamente em contato com a diretora, a Dalgisa, sobre a Escola Irmã Maria Felistas. Eu achei muito importante que essa demanda fosse encaminhada para a nossa gerente regional de educação aqui do estado, que é a senhora Suelen Adur, para que, se possível, fossem tomadas as devidas providências, né? Segundo as informações que elas me passaram, não tem mais espaço para mais alunos lá no Felistas. Precisa urgentemente da construção de novas salas e de espaço para armazenar esses produtos, um depósito, que por vezes eles precisam utilizar dos banheiros, e isso acaba até prejudicando a utilização dos banheiros dos alunos. Então, se faz necessário, isso vai ser de extrema importância e relevância para toda a comunidade, né, do bairro, e para Canoinhas de uma forma geral, né, trazendo maior comodidade e até o melhor desempenho para os alunos, para a escola e mais bem-estar. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando meus colegas vereadores e vereadoras, pessoas da casa, os que nos assistem, especialmente o ex-vereador e ex-presidente da casa, Paulinho Basílio, presidente do PMDB, todos os demais. Quando falo em Irmã Maria Felistas, vereador Juliana, eu me sinto um pouquinho como morador do bairro há mais de 30 anos, como professor lá por muito tempo, como diretor daquela escola. A gente se sente meio que responsável e meio que pessoa dentro da casa. A Irmã Maria Felistas foi diretor lá por 4 anos e a escola é uma escola referência em Canoinhas. A escola atende todo o bairro, Altas Palmeiras, bairro Piedade, Boa Vista e uma certa parte do nosso interior. Com profissionais de qualidade, com a direção responsável, e que realmente a escola, por oferecer um estudo de qualidade, tem atraído alunos de outras regiões. Alunos mais aqui do centro da cidade, que podem compartilhar com o Sagrado Coração de Jesus, com o Sagrado Almirantes, Santa Cruz. As escolas começaram a ir mais para a Escola Irmã Maria Felistas. E realmente precisa. O problema é espaço físico dentro daquela área para mais construções. Acho que o vereador Marcos Homer é professor lá, né? E o espaço é meio pequeno, e a gente participou das brigas para a reforma daquela escola, que foi difícil, foi complicado, foi uma época de problemas políticos e administrativos que um passava para outro, outro passava para outro, e demorou muito a acontecer. Mas eu então sou parceiro, vereador Juliano, e gostaria de assinar junto, visto que a gente tem uma história ali e somos vizinhos da Escola Irmã Maria Felistas. Obrigado. Senhor presidente, novamente eu repito a fala da vereadora Juliana em pedir desculpas por não ter me apresentado, então, e ter cumprimentado os demais. Então, cumprimento em seu nome os demais colegas, público presente e público que nos assiste através das redes sociais. Um outro debate que talvez não seja de conhecimento das vossas senhorias, veria com relação à implantação do novo ensino médio. Então, os alunos vão ter um período a mais de estadia nas escolas. Então, a gente vai ter, ao invés dos 5 períodos, né, só matutino, o aluno vai permanecer de 2 a 3 dias na escola à tarde, né, para
para cursar aquelas matérias vocacionadas do novo ensino médio. Então, se agora, né, com esse sistema já falta espaço, imagine daqui 1 ano, 2 anos, quando gradualmente vai ser implantado esse novo ensino médio. Então, é algo que o nosso estado de Santa Catarina vai ter que pensar. Então, todas as escolas estão deficitárias de espaço físico, tanto o espaço físico para as salas de aula, quanto o espaço físico dos laboratórios de práticas, porque você não vai conseguir segurar um aluno por 8 períodos dentro de uma escola dando mais do mesmo. Isso é um fato, né? Então, ele não vai ficar lá tendo mais 3 dias da mesma aula que ele tem em 5 períodos. Ele não vai permanecer lá, ele não vai ficar... Não é agradável ao aluno e tampouco ao professor ficar se repetindo várias vezes. Então, o novo ensino médio ele já vai de encontro a uma didática diferenciada para atrair esses alunos. Porém, de nada adianta nós, dentro da teoria, querermos implantar essas didáticas diferenciadas se o meu prédio, o meu ambiente escolar não me propicia um espaço a qual eu possa trabalhar de maneira diferenciada. É um outro debate que a gente traz aqui, né, que é um pouco desconhecido da sociedade, porém nós, como vivemos dentro do ambiente escolar, eu digo isso há 35 anos, porque eu nasci dentro de uma escola, né, minha mãe, inclusive, morava na escola quando eu era criança, então eu cresci dentro de uma escola e de lá nunca mais saí. E é um debate que a gente vai trazer. Consequentemente, outras escolas vão vir até nós e aos demais colegas pedir melhorias, porque essas melhorias vão ser necessárias. E a gente vai ter que interceder junto ao Estado para que essas escolas estejam preparadas para receber esses alunos, né? Então, é já uma profecia que eu faço aqui aos demais colegas. E como bem comentou tanto o professor Osmar quanto a vereadora Juliana, faço parte do quadro da Irmã Maria Felícias e realmente os banheiros são compartilhados ao depósito e se torna uma situação até embaraçosa para os alunos e também para os funcionários que fazem uso desse local, né? Então, seria isso, só completando o nosso debate aqui e avisando que do Felícias partirão outros pedidos também com relação à estrutura física. Muito obrigado. Está em votação o requerimento 361. Está aprovado. Requerimento 362/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas, solicitando a expansão da rede de água da localidade da Pedra Branca, conforme abaixo-assinado dos moradores, já encaminhado à Casan. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. só para justificar, então, eu, vereador Homer, vereadora Tati, vereadora Juliana, estivemos, então, por 2 reuniões na comunidade da Pedra Branca. O senhor Moisés Damaso e o senhor Vianney Ferlin ficaram responsáveis, então, pela coleta de assinaturas entre os moradores. Assim o fazendo, então, nós encaminhamos para a Casan e agora nós reforçamos, então, através deste pedido, deste requerimento, via Câmara de Vereadores, num ato oficial. Então, só para reforçar que este tema já passou algumas vezes por algumas sessões e que agora, então, nós fazemos em forma de requerimento, encaminhando, inclusive, o abaixo-assinado contendo as assinaturas dos moradores que desejam, que necessitam desta expansão de água para o Alto da Pedra Branca. Era isso, senhor presidente. Muito bem, mais algum? Eu gostaria só, vereadora Zenilda, de completar suas palavras e agradecer, porque esse tema, água na Pedra Branca, já foi por várias vezes debatido, foi muitos pedidos encaminhados à Casan. É uma situação dramática
porque nem poço artesiano consegue ser feito lá em cima. As pessoas sofrem demais e precisava de alguém encarar uma briga de verdade para que essa água chegue no alto da Pedra Branca. Temos lá o empresário Alex, né, o Porcão, que sofre com isso, o seu próprio Vianney, do Galpão Missioneiro, a família Gevieski, e tem mais casas por ali que todas sentem a necessidade que essa água chegue lá. Então, se for possível estar junto ao requerimento, porque acho que toda a edilidade que está lá, porque ali não vai ser fácil, vereadora Zenilda, para a gente conseguir. Porque as brigas já foram grandes e não foi conseguir. Nós temos que juntar todas as nossas forças, todas nós, levar para a Casan e todos nós cobrar para ver se realmente acontece, porque se for só mais uma indicação, uma para assinar, eles vão enrolando, e isso não vai acontecer. Eu conheço a realidade e de verdade é necessário. Seria isso. Senhor presidente, se me permite. Só um momento lá que já é cedo, mas uma pergunta que fica: é falta de recurso a Casan? Ela não está tendo recurso para que não faça isso? Com a vereadora Juliana, a palavra. Obrigada, vereador. Senhor presidente. Então, professor Osmar, até nos surpreendeu, porque nós tivemos 2 reuniões já com o Kleber, né, o gerente da Casan, e ele passou para nós, nas ocasiões, que nunca foi formalizado esse pedido, não foi? Ele passou isso para nós, que nunca tinha sido feito um pedido de viabilidade para a instalação de água lá no alto da Pedra Branca. Tanto que ele falou para a gente, orientem a comunidade a fazer o abaixo-assinado, foi isso que a gente fez, pegamos as assinaturas, né? E aí protocolamos o pedido formal lá na Casan, e hoje fazemos esse requerimento, que claro, quem quiser fica à vontade para assinar, mas foi essa informação que foi nos passada, né? Que ninguém nunca tinha pedido a viabilidade. Aí a gente também não tem essa informação, né? Se existia algum protocolo anterior ou não. Então, agora, pelo menos, temos a certeza absoluta que eu tenho um protocolo registrado lá, que o pedido foi feito, né? E que isso tem que acontecer. Concordo perfeitamente com o nosso presidente, que eu imagino que falta de dinheiro não é, né? A gente precisa lutar muito por isso, especialmente que em diversas épocas do ano a gente tem falta de água nas residências e por mais de 6 horas. E fizemos algumas reclamações e a resposta é: mas não é nem 24 horas, então a gente não se responsabiliza. Agora pense você chegar em casa, não poder tomar um banho do trabalho, enfim. A gente tem que cobrar mesmo investimentos em relação à instalação de água e esgoto aqui no nosso município, porque é obrigação da Casan e é direito do cidadão, né, da nossa comunidade. Vereador Juliana, só para completar, a situação é tão explícita que foi feita toda a medição e foi sugerido rateio entre os proprietários de toda a tubulação para chegar lá no Alto da Pedra Branca. E é claro que algumas pessoas não possuem o dinheiro necessário para isso. E aí ficaria só para 2 ou 3. E 2 ou 3 não quiseram fazer e por isso que não aconteceu. A realidade é essa. A Casan se propôs a levar água, mas ratear todo o valor do custo do encanamento para chegar lá. Seria isso. Senhor presidente, eu ia até fazer essa colocação, porque a gente viveu essa história aqui nessa casa, nesses quase 9 anos que eu estou aqui. Eu lembro que era o Herbert Groscope, o gerente da Casan naquela oportunidade, que foi discutido, a gente assinou documentos, eu não lembro agora as formas que isso foi, né? Mas deve ter algo arquivado aí, imagino que deva ter. Mas a resposta naquelas oportunidades, e não uma, mais que uma, né? Acho que eu lembro na época que o senhor assumiu aqui num período aí, eu lembro que o senhor fez todo um trabalho juntamente. Eu tenho alguns familiares que moram ali naquela região, sofrem com isso. Só que agora eu vejo de uma outra forma. O local está prosperando, o local está aumentando, a população está crescendo naquela região e a própria Casan já também está visualizando isso. Porque
eles são números. A Casan, infelizmente, ela é número. Ela quer resultado só e a população que se lasque. Que se dane. Mas, acho que o momento é apropriado, é o momento certo que está sendo mexido com isso. E tenho a convicção que daqui para frente, até em virtude do que se prospera, a Casan prospera ali na frente, daqui a pouco, há 2 anos, há 1 ano, há 3 anos, loteamentos abrindo na região, a cidade vai crescer muito para aquela região e eles vão ter que ir para lá. Então, aí vai contemplar essas famílias que moram lá e que precisam e que estão, eu vou dizer para vocês, há 9 anos que eu sei que estão sofrendo com essa água. Então, parabenizar, quero assinar junto, quero participar e vamos somar forças para que a Casan realmente faça investimentos naquela região. Mas bem colocadas as palavras do vereador Osmar. Foi isso que aconteceu, eu vivenciei isso. Vereadores, até contribuindo aqui e já colocando meu posicionamento, se for no sistema de rateio, eu não vou aceitar. Porque Canoinhas, eu tenho a total certeza que é superavitário. Então, os nossos investimentos aqui, por muitas vezes já foi nos ditos que a questão do superávit é deslocado para outros municípios, investimentos em outras redes. Então, eu creio que esteja na hora de retirar esse superávit e investir dentro de Canoinhas mesmo, né? Então, se for no mesmo sistema que eles propunham, eu não aceitarei. E eu acho que está na hora da gente cobrar que esse lucro fique dentro do município e não subsidie municípios vizinhos, porque toda vez que o serviço público é assim, gente, ele tem que funcionar como uma empresa. Toda vez que alguém não paga para não receber, alguém recebe sem pagar, né? Então, eu creio que nós temos que agora lutar para que o lucro que esteja aqui dentro de Canoinhas seja investido dentro de Canoinhas, tanto em novas redes quanto ampliação, né? A gente pega bairros como Marcílio Dias, né? Onde tem uma adutora que serve o município de Três Barras através do São Cristóvão ali, onde existe subsídio ao São Cristóvão, enquanto os moradores de Marcílio Dias têm falta de água. Então, toda vez que há um subsídio, alguém está pagando por aquele subsídio, né? Nada vem de graça, não existe amostra grátis, né? Alguém sempre paga por isso. Então, só complementando aqui, que se eles propuserem um rateio ou um custo aos moradores, nós não devemos aceitar. De jeito nenhum. Se sai o lucro daqui, tem que ficar aqui também um pouco, né, gente? Tem que investir. Seria isso. Muito obrigado. Está em votação o requerimento de toda a agilidade, então. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 362. Requerimento 363/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que querem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, diante da vistoria realizada em 28 de julho do ano corrente pelas vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, na obra de pavimentação asfáltica da rua João Sabatic, realizada pela empresa Rocha Empreendimentos Limitada. Elaborou-se relatório com apontamentos e imagens das situações verificadas em loco. Sendo assim, requer-se as seguintes informações e documentos. 1. Que seja notificada a empresa para adequação dos itens apontados neste relatório e inacabados ou discordantes da previsão do edital. 2. Cópia das planilhas de medição devidamente assinadas pelo engenheiro fiscal e responsável técnico pela obra. 3. Cópia das notas fiscais de todos os pagamentos realizados
até a data da resposta deste requerimento, visto que não estão disponíveis para download no portal da transparência. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Muito obrigada. Então, nós estivemos há uns dias atrás na obra de pavimentação asfáltica da rua João Sabatic e chamou atenção algumas situações que nós batemos fotos, fizemos um relatório que está acompanhado a esse requerimento. Os vereadores que tiverem interesse também em visualizar. Andréia, imagino que disponibiliza depois, ou não sei se a Andréia que faz isso, mas depois fica disponibilizado no sistema, anexo ao requerimento. Uma coisa que preocupou muito, o acabamento de toda a obra, as calçadas, né, o trancamento ali das calçadas muito precário, o próprio asfalto, a emenda, né, no meio do asfalto, ficou uma valeta, ele afundou basicamente, ficou uma situação bem, bem complicada. A obra está inacabada, porque nós também vimos pontos que não foram feitos, como por exemplo a pintura da via da ciclovia, que deve ser pintada de vermelho. Isso não foi realizado, só que já foi pago 100% do contrato, né? Então, o contrato era de 2 obras, era tanto da Alfredo Bach quanto da João Sabatic, no valor de 1.212.000 e alguma coisa. Agora não me recordo bem certinho o valor. Mas já foi esse valor de 1.212.000 e alguns quebrados, ele já foi pago de maneira integral. Eu consegui visualizá-la no portal da transparência. A obra não está acabada e eu gostaria muito de saber como é que foram feitas essas medições e como é que foi aprovado pelo engenheiro fiscal o pagamento da obra nesse estado que se encontra, né? Nós conversamos com diversos moradores, eles estão insatisfeitos com o resultado. Algumas situações que facilmente poderia resolver ali a vida do morador nas entradas de garagem, que ficou muito ruim. Então, foi bem preocupante o que nós observamos e a gente está, por meio desse requerimento, solicitando que a prefeitura tome providências em relação a essas fiscalizações que estão sendo realizadas nas obras, porque a gente tem visto situações que não há necessidade de causar esse debate se tivessem sendo fiscalizadas devidamente. Senhor presidente, gostaria de dizer, vereadora Juliana, que eu concordo, nós temos que estar juntos. Eu estive lá no local, até porque eu passo ali direto, né? Uma situação quase que corriqueira, e realmente tem algumas situações que precisam ser melhoradas. Eu conversei já na semana anterior com o engenheiro João Desmaio, nosso secretário do Planejamento, cobrei dele as atitudes. Cobrei hoje novamente e perguntei, a minha pergunta foi simples, foi pago toda essa obra? Segundo ele, faltam alguns resíduos para pagar. Eu disse que não pode se concluir o pagamento desde que tudo não esteja de acordo conforme foi o planejamento e conforme foi licitada essa obra. Não importa quem seja o construtor, não importa quem seja que esteja fazendo. Foi licitado de uma maneira, tem que ser entregue conforme essa maneira que foi feito. Só para dizer que a gente esteve participando, acompanhando esse serviço e vamos cobrar até o final. Seria isso. Senhor presidente, pela ordem, as mulheres, elas geram antes. Obrigado, vereador. Então, como falou a vereadora Juliana Maciel, nós estivemos lá, nós conversamos com os moradores. E houveram muitas reclamações. Inclusive, os moradores pediram para que nós olhássemos atentos à camada asfáltica, né? Que aparecem as pedras, né, na camada asfáltica. Então, foram muitas reclamações. Eu tenho certeza que as reclamações vieram até nós, mas com certeza vieram também até os edis, né? Nossos colegas edis. Então, o que nós pedimos? Respeito com o dinheiro público, porque aquelas pessoas que estão morando lá, que todos os dias vão estar usufruindo dessa obra,
tão esperada, vereador Osmar Oliskovski. O senhor que mora naquela área de abrangência sabe que essa área essa obra foi uma obra muito sonhada, muito pedida, muito requisitada pelos moradores. E agora, na qualidade que está, nós estamos pedindo, então, até porque já foi pago, né, 100% do contrato. Então, nós pedimos que sejam encaminhados, então, o mais breve possível, essas informações para que nós possamos, então, continuar avançando na fiscalização da qualidade dos serviços públicos, que é um dos nossos deveres enquanto vereadores. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, então só especificando que essa obra teve alguns aditivos, né? Então, o valor em si da obra já foi pago, o que está sendo aguardado são os aditivos que não correspondem aos apontamentos que nós fizemos no relatório, né? Então, esses são pontos que já estavam no projeto inicial e que eles estão discordantes. Até, inclusive, buscando o projeto, a gente não conseguiu encontrar plantas do projeto e algumas informações. Nós tivemos que fazer um raio-x de tudo que tem de informações ali. Pegamos planilha orçamentária e várias outras questões que eram mais da parte financeira para que a gente interpolasse essas informações e chegasse a uma conclusão para fazer o relatório. Então, para verificar o quanto foi complexo esse processo, para a gente poder apontar algo que os nossos olhos gritam, né? Que os nossos olhos chegam e veem lá que não está certo. Porém, só para a população tomar um pouco de conhecimento como que a gente está fazendo esse processo. A massa asfáltica também tinha apontado durante o processo de execução da obra. Foi me comentado que seria colocada uma outra camada para fazer o nivelamento. Porém, quando nós chegamos lá, toda a sinalização que a gente chama de horizontal, que é a pintura, né, o trabalho de pintura, já explicando numa parte de uma maneira com que as pessoas possam entender, ela já tinha sido colocada. Então não se ia pintar e jogar mais uma camada de asfalto por cima. Verificando, né, a questão de notas, viu-se que foi pago. Então, para a empresa, ela tem isso por concluído. Só que nós não podemos aceitar isso como concluído. Então, são erros ali grotescos, principalmente nas calçadas, gente. Eu digo assim, você fazer uma obra onde está contemplada uma calçada e essa calçada não está contento, é você jogar dinheiro fora. Então, como que um cadeirante vai andar por uma calçada que tem uma inclinação de 45 graus, gente? 45 graus. Então, não é possível que uma pessoa com deficiência possa caminhar numa calçada dessa. Fora as outras questões ali, as bocas de lobo estão num padrão menor do que o citado no projeto em si. E é um problema grande, porque essa rua fica numa descida. Então, era uma reivindicação antiga desses moradores. Participei há coisa de 9 anos atrás de uma sessão onde o vereador Edmilson Luiz Verca, que era morador naquela época e vereador aqui, já propunha isso, né? Os companheiros aqui com certeza se lembram desse debate dele. E aquele sonho, né, do asfalto, de tirar aquele paralelepípedo feio que estava lá, acaba se transformando num pesadelo, né? Então, é por isso que a gente deve ser mais incisivo, né, nessas cobranças, até a título da empresa, nas próximas ações dela, ela pensar, lá em Canoinhas tem vereador chato, lá não vai ter chacho, lá não vai ter jeitinho, né? Então, que a gente pegue algumas como exemplo, que as outras seguirão o exemplo. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas para contribuir com a discussão, não é somente essa obra que estamos falando hoje, mas é estranho que várias obras aqui em Canoinhas estão com problemas que nem precisa se analisar detalhadamente. Nós já conseguimos olhar de longe os erros grotescos que tem. E eu me pergunto o que está faltando, se está faltando falta de fiscalização pelo Poder Executivo, porque em todos esses contratos tem um fiscal da Prefeitura.
Então, nós estamos indo ver, fazendo relatórios e precisamos cobrar, porque essa é uma obra, mas várias outras aqui em Canoinhas estão com problema. E elas são feitas usando o dinheiro do povo. Então, nós temos que ficar em cima, sim, temos que ser chatos e temos que fazer essas cobranças. É isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento 363. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Requerimento está aprovado. Requerimento 364/2021, de autoria da vereadora Silmara Gontaric. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira do DENIT, solicitando estudos para que seja realizada a mudança da lombada eletrônica do bairro Piedade para mais próximo do trevo, bem como que seja incluída nos próximos projetos de execução da BR-280 uma passarela para pedestres nas proximidades do trevo do Parque de Exposições Ouro Verde José João Klempels. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Senhor presidente, eu só queria... Desculpa até passar um pouquinho, mas essa reivindicação da vereadora Silmara, ela, com relação à passarela, não só a passarela, vereadora, ali merecia também até se chama um viaduto, né? Eu acho que ali já foi reivindicado em outros momentos por essa casa, deve ter documentos aí com relação a isso, além da passarela, porque aquele bairro está se construindo e crescendo assim de maneira assustadora, e ela fica do outro lado da cidade. Então, quando o DENIT estiver fazendo melhorias nessa região, ele tem que pensar com outros olhos, pensar com o volume de moradores, de famílias, de trabalhadores, de alunos, de veículos, de motos, de caminhões que estão circulando e trafegando ali. Então, essa solicitação é bem pertinente, muito interessante e precisa realmente ser batido nessa tecla que no momento que o DENIT fizer alguns investimentos nessa região, que eles já comecem a pensar nesse sentido, de travessia para o pedestre e também um viaduto para que o trânsito daqui a pouco possa fluir de uma forma melhor. Obrigado. Senhor presidente. Soller, quando estive aqui na casa a vez passada, assumindo por 2 anos, foi motivo de um pedido da gente para um viaduto. Foi feito um estudo que demonstra que nas horas de pico, na hora do rush, nós temos filas de carros ali naquele trevo para passar, para adentrar o bairro Aparecido. É muito complicado, isso já vem de tempo, e a cada dia se agrava mais, visto que aumenta o número de veículos em nossa cidade. Então, vereadora Silmara, o seu pedido, o seu requerimento, podia ser assinado por todos nós, para que chegue com mais força ao destino, e que realmente os responsáveis pelo DENIT pensem nessa possibilidade quando for fazer algum tipo de reforma, algum tipo de ampliação nessa rodovia. Seria isso. Senhor presidente, para contribuir um pouquinho com o debate, eu concordo com a colocação, e até em virtude de outras situações já não ter acontecido, vereador professor Osmar, mas essa questão do estudo da mudança da lombada, ela se faz necessária mesmo. Acredito que a vereadora Silmara, até por passar por esse local ali, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia, eu mesmo já tenho ali alguns amigos que têm comércio na região e já pude observar, não só na hora do rush, professor Osmar, mas até a alta velocidade com que o pessoal vem, respeitam a lombada eletrônica, mas aceleram de novo. Ela está um pouco além do trevo, dificultando e muito o acesso dos moradores do bairro Piedade, que são os maiores contemplados com esse acesso. Então, eu acredito que isso realmente deveria ser assinado por todos nós, vereador Osmar,
para ter um pouquinho mais de força, porque realmente foi um pedido de que a lombada fosse instalada, ela foi, mas realmente, se você observar, o pessoal respeita para não ter a multa, mas já acelera em seguida, dificultando o acesso desses moradores. Então, parabenizo a senhora, vereadora Silmara, e acredito que isso possa sim ser contemplado meio rápido. Creio, senhor presidente. Senhor presidente, também concordo que temos que todos nós assinarmos juntos e cobrarmos em relação a isso. E ainda para complementar ainda mais o assunto e pensando de uma forma macro e não apenas no nosso município de Canoinhas e no bairro Piedade, essa ligação com o bairro Boa Vista e o bairro Altos Palmeiras, nossa região é muito carente. A gente sempre fala em relação à falta de indústrias, à falta de grandes empresas que venham para o nosso município, mas para que a gente possa ter efetividade nas nossas cobranças e que a gente possa vislumbrar a vinda de grandes empresas, principalmente para aquela região ali onde o município de Canoinhas tem terrenos para dispor, a gente tem que pensar na infraestrutura e isso a longo prazo. Se nós formos pensarmos em relação ao Planalto Norte, tudo que sofre, tantos municípios de Canoinhas, Rio Negrinho, São Bento, onde tem a BR-280 que passa por dentro da sua via, onde tem diversos moradores e empresas, a gente faz uma análise e vê o porquê que a nossa região não desenvolve. Que empresa que vai vir para cá, tendo que comercializar, transportar grandes cargas em grandes números, tendo em vista que a gente não tem infraestrutura para dispor. Seria de suma importância a construção dessa passarela, a construção desse viaduto ali nessa região, assim como é importante lá na região de Rio Negrinho, de São Bento, para que o trânsito flua. E isso, se formos pensar em forma macro, a gente vai ver que é um pedido único. Mas, claro, a gente depende que essa discussão ela chegue até a Alesc e que os nossos deputados e os vereadores desses municípios briguem por si, e nós brigarmos pela nossa situação, que é ali em relação a esse trevo. E é de suma importância que isso aconteça para que a gente possa vislumbrar a vinda de grandes empresas, de grandes indústrias, e para que a gente possa avançar. Então é uma discussão que, como eu escutei aqui o professor Osmar falando, que há mais de 10 anos já foi discutido aqui nessa casa, mas nós temos que fazer o nosso papel e discutir novamente, e novamente, e novamente, e cobrar para que a gente tenha uma resposta efetiva. A gente sabe que o nosso estado tem aí um superávit financeiro, que eles inclusive estão querendo colocar dinheiro na 280. A gente espera que o governo federal ele invista na nossa região. O presidente ele tem vindo muito para o nosso estado e que ele venha e traga recurso, que olhe para o nosso estado com carinho e não apenas em relação aos votos que ele quer ter aqui, que ele traga investimento para o nosso estado, que ele venha aqui com efetividade. Visita por visita a gente não quer, a gente quer efetividade na visita. E a nossa região ela é carente e depende disso. E para que a gente possa avançar, tem que ter esses olhos abertos dos nossos líderes federais e estaduais e que essa cobrança ela inicia aqui de forma singela, pequena, pela nossa falta de expressão, né? Nós somos pequenos diante de tudo aquilo que a gente está aqui discutindo e brigando, mas ela tem que começar para que ela possa um dia terminar e a gente ter efetividade em relação a isso. Parabéns, vereadora, e que possamos assinar juntos e complementar, se assim a senhora achar viável, e que a gente tenha um retorno positivo. Obrigado. Senhor presidente, complementando o diálogo, essa colocação das lombadas eletrônicas, eu acompanhei o processo desde o início. Ano passado, inclusive, quando a gente entrou em contato pela primeira vez com o DENIT, na figura do senhor Marcos, que na época era um dos fiscais de trecho e que conseguiu colaborar com o município de Canoinhas. Até nós temos uma dívida bem grande com ele. Haja visto que quando a APIA, não sei aonde que está a tônica da palavra,
ganhou a concessão, ela não tinha um cronograma exato do que deveria ser feito e como ser feito. Primeiro momento, eles foram lá e retiraram parcialmente os 2 redutores que ficavam em frente ao Parque de Exposições. Quando eu falo em frente, que estavam no perímetro do Parque de Exposições, que ajudavam bastante a segurança de quem entrava e de quem saía, tanto do Parque de Exposições quanto do bairro Piedade. Nesse primeiro momento, foi se retirado, porém, devido a alguns acertos na questão de verbas e subsídios, essa empresa parou de fazer essa melhoria, né? De fazer essa melhoria na BR-280, e nós ficamos por um bom tempo sem as 2 lombadas, inclusive. A gente conseguiu conversar, e gentilmente o Marcos falou para nós assim, ó, a gente vai colocar esses redutores que vocês têm direito, que o Brasil ele tem um problema bem grande, que esses redutores eles têm um número certo, um número X, então não dá para ser colocado nem mais nem menos, então eles trabalham em cima dessa margem do que é possível ser colocado, e já foi excedida essa cota. E o Marcos pediu para que a empresa que faria a colocação dessas lombadas eletrônicas fizesse a aplicação. Porém, nós tínhamos a segunda parte, que era a ligação da lombada eletrônica. Tanto é que ela ficou por um bom tempo desligada. Mas só de estar na lombada eletrônica já foi digamos que assim, uma segurança bem maior para os moradores dali. Porém, gente, durante esse processo de colocação, faltou realmente atenção das pessoas que estavam responsáveis por fazer a disposição dessas lombadas. Tanto é que algumas delas foram colocadas em locais onde a melhoria do asfalto ainda não foi realizada. Significa que eles vão ter que tirar a lombada para fazer a melhoria. Então, talvez nesse momento, vereadora Silmara, seja possível você fazer a realocação. Estive com a engenheira Adilene, do DENIT, e cobrei o investimento igualitário da 280. Se foi, vereador Osmar, há 10 anos pedido um viaduto e não nos foi concedido, em Mafra e Rio Negro foi feito 2. Né? Poxa, a cor de pele deles é diferente? Será? O que é? O cabelo deles é diferente? Não. Né? Então, aí a gente vê que existe uma discriminação com Canoinhas há muito tempo com relação a 280. Então, você vê, toda a vida que você adentra o município de Mafra, a 280 está diferente. Tem um passeio novo, tem algo diferente, e nós nunca recebemos nada. Certo? Essas 2 lombadas, vereadora Silmara, por elas já serem consolidadas, a APIA me fez um comprometimento que eles vão refazer as lombadas que eles tinham retirado. Quando? Não sei, certo? Dia 30 de fevereiro. Porém, me prolongando as minhas palavras, mas é importante a gente ter essa união e brigar realmente pela distribuição igualitária desses recursos. Não sendo revanchista com Mafra, mas a gente quer ter a mesma fatia do bolo. Seria isso. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores da casa, as vereadoras. Boa noite também o nosso amigo lá, o Silano, o Paulinho Basílio, o Gabriel e o namorado da Tati ali, que eu não sei o nome dele, mas está aí nos assistindo, né? Falando ali sobre o requerimento 364, como o senhor Vilmar falou, né, que nos mandatos anterior, né, eles já tinham feito também, né, os pedidos, e até agora, né, que nem o vereador Homer também falou, né, não tivemos nada de resposta, né, mas se nós todos aqui se unir e bater o pé mesmo e pedir e não desistir, eu acho assim, ó, né, que nós vamos conseguir, e tem que ter alguma melhoria ali, porque tem muita gente ali pedindo, sempre comunicando a gente, porque essa lombada eletrônica que eles colocaram ali, ela dá uns 300 metros para lá do trevo. Então, você passa, tipo,
Caminhão também já embala, mas imagine carro pequeno. Eles estão passando ali, diz que em 80, 100. E o que está mais o problema ali, está na parte que eles estão, está reforma a BR-280, né? Então, quando eles soltam ali, ele dá ali fila de 50, até mais carro e caminhão. Daí, nessa hora ali que os pedestres e os carros, não tem como estar transitando ali. Então, por isso que está bem difícil também, né? Mais por causa dessa questão. Mas eu acho assim, né, que com as forças nossas aí, de todos nós, batendo e pedindo, e não vamos desistir, vamos ver que a resposta que nós vamos ter, né? Nós vamos conseguir, sim, alguma melhoria ali, porque é preciso, né? E o fluxo ali está grande, sim. É isso, senhor presidente. Muito bem, eu sou favorável ao seu requerimento, vereadora. Ele vai ser aprovado por toda a agilidade. Mas isso aqui o DENIT vai olhar e não vai nem ler o que está ali. Não, mas a senhora já não está quieta, a Câmara já não está quieta. Agora é o seguinte, por que o DENIT vai fazer isso? Porque há tanto tempo já é feito um pedido e vários pedidos para isso. Então, enquanto nós não tiver um deputado que nos represente a nossa região aqui, um deputado eles vão dar mais atenção. Infelizmente, para nós, eles não vão nem ler o nosso requerimento. Infelizmente, eles não vão nem ler o requerimento. A não ser que, de repente, alguém tenha um contato direto com a pessoa, um elo de amizade, ela pode até ouvir, né? A Câmara vai enviar mais uma vez esse requerimento. O bairro Piedade, ao Trevo, merece realmente, não a passarela, merece uma modificação ali naquele trevo ali, para dando condições com segurança daquele povo que precisa sair daquele bairro e voltar através de um viaduto. Mas, infelizmente, vamos enviar mais uma vez, e eu acho que uma sugestão que nós pedir para os deputados que tiveram voto aqui em Canoinhas, que façam esse pedido ao DENIT. Porque senão, isso aqui eles não... Olha, se der uma resposta, não vai ser nem por parte do engenheiro, vai ser um assessor que recebeu lá e vai encaminhar de volta. Mas eu coloco em votação e, como a pedido de todos, eu declaro já aprovado o requerimento de autoria da vereadora Silmara e assinado por toda a agilidade, requerimento 364. Está aprovado. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito primeiro o secretário informar se tem vereador inscrito para falar de assuntos pessoais. Vereadora Silmara. Com a palavra, vereador. Como nós estamos na semana ainda, né, da família, então eu vou fazer uma oração, né, da família. Oração da Sagrada Família. Maria, Mãe de Deus, a vós dirijo com profunda fé e grande devoção a minha súplica. Abençoai minha família, meus amigos, e alcançai para eles a proteção de todos os santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai adotivo, rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Virgem Santíssima, dai a toda a minha família paz, harmonia, amizade, amor, alegria, saúde e coragem na aprovação. De coração vos peço esta graça e tenho certeza de alcançá-la.
por vossa intercessão e poder do vosso divino Filho, Jesus Cristo, que abençoe nossas famílias, hoje, amanhã e sempre. Amém. Mais algum inscrito? Vereador Vilmar. Senhor presidente, eu só quero dizer que nós temos os quadrinhos que está aqui na nossa mesa, cada um com a sua família, né? E ficou até o dia de hoje. A partir de hoje, se cada um quiser levar para sua casa esse quadrinho, sinta-se à vontade, que é de cada um. Obrigado, presidente. Vereador Osmar Liskovski. Eu quero usar a palavra para agradecer em nome de toda a casa ao escritório da nossa Celesc e também do CEPAC Regional de Mafra pelo atendimento a um pedido nosso feito na semana passada quanto à questão da iluminação, da falta de energia nas ruas próximas à Senca e Antônio Liller. Soubemos que essa semana foram trocados os transformadores e o problema que existia não existe mais. A gente sempre pede, reclama, às vezes fala até rude nas palavras, mas quando vê as coisas acontecem, nós temos que agradecer. Tem em nome de toda a casa aí, a gente quer agradecer um requerimento que foi puxado por mim, pelo vereador Vilmar, e que todos nós assinamos. Eu acho que sempre eu defendo que os requerimentos têm que estar por toda a identidade, toda a idilidade que tem mais força, né? Que todos nós juntos aqui assinando, as pessoas se sentem mais responsáveis, as entidades e as coisas acontecem. Seria isso. Obrigado, então, a Celesc. Vereador Homer. Senhor presidente, eu não vou me prolongar muito aqui nas palavras. Final de semana passada e semana passada ocorreu um fato de vandalismo em nossa cidade, né? Então, aonde vários pontos foram pichados, inclusive um desses pontos é um local que eu e muitas pessoas lutaram por quase a vida toda, que é a pista de skate. Então, eu estou aqui em nome de um grupo a qual eu represento, né, que tem inclusive marcado na minha pele, dizer que amanhã nós ali, os reais idealizadores e usuários da pista de skate, a gente vai fazer a limpeza daquilo lá. Não foi nós que fizemos, mas a gente vai fazer a limpeza desse local. Como limpeza, a gente vai pintar novamente, né? Não tem como limpar, infelizmente, a tinta. E vamos aproveitar também para fazer alguns pequenos reparos que a gente está fazendo há algum tempo já, esses reparos. Haja visto que, mesmo eu sendo um representante desse grupo, eu não vejo sentido agora, nesse momento de pandemia, eu solicitar que seja o poder público arque com alguma despesa na pista de skate nesse momento. Nós estamos numa pandemia, então eu acho que todos os nossos esforços têm que ir para o combate ao Covid-19. Já fui categórico em dizer que após esse momento turbulento que nós vivemos, que nós consigamos adentrar uma normalidade dentro daquilo que nós estamos vivendo, porque normal, na nossa vida normal, a gente não vai conseguir viver. A gente vai estar buscando esses recursos para pista de skate e outras coisas. Porém, nesse momento, a gente vai se virando com o que a gente pode, vereador William, vereador Vilmar. Então, a gente vai estar fazendo alguns pequenos reparos com cimento lá, alguns buracos, como a gente tem feito durante esses 2 anos aí que começaram a aparecer esses buracos. A gente tem ido lá com cimento e massa e tem cobrido lá e feito um pouquinho da nossa parte até que as coisas normalizem e a gente possa realmente trazer esse recurso e saber que esse recurso não vai faltar para outro ponto. Então, já de antemão, já agradeço à Polícia Militar por ter nos recebido e entendido que não era dos praticantes nem do BMX nem do skate a atitude em fazer aquilo. E amanhã nós estaremos realmente deixando a pista novamente bonita para que as pessoas que vão lá levar os seus filhos, porque tem muitas crianças que vão lá, né? E agora com as Olimpíadas eu tenho certeza que muitas crianças vão adentrar o esporte para que eles estejam andando num lugar agradável, com mensagens, sem mensagens que possam ofender alguém ou de fato causar desconforto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais de um inscrito, presidente. Eu quero aqui fazer uma recordação ruim
quando começou a pandemia, lá na China. A gente se ouvia as pessoas comentar, meu Deus, se isso vir para o Brasil, vai morrer muita gente. O Brasil não está preparado para isso. Mas sem acreditar que essa pandemia chegasse ao Brasil e se espalhasse também para o mundo todo. E muitas pessoas perderam seus entes queridos, teve família que se foi praticamente a família toda. E deu uma aliviada, parece que tudo acabou, parece que não existiu pandemia, é difícil, parece que o medo passou, e no momento foi um momento de terrorismo, quando o comércio teve que fechar, que as pessoas tivessem que ficar em casa, uma coisa assim que abalou muita gente. E continua, muitas pessoas abaladas pela perda dos seus entes queridos. Agora parece que voltou quase ao normal. Quando saiu a notícia lá no Amazonas, da nova variante, tá lá no Amazonas, né? Mas ela veio por via aérea, cruzou o rio e veio pelo ar. E hoje já está em Santa Catarina. Já 25 pessoas com a nova variante. E 2, segundo a informação J+, tem Mafra. Então, a vacina adianta para o coronavírus, ela vai diminuir o risco. Mas se as pessoas não tomarem o cuidado, o coronavírus parece que está ficando normal. Agora está vindo a variante. E a vacina para isso? Então, uma preocupação. Eu me recordo que quando iniciou-se na China, hoje está no mundo inteiro. O coronavírus é uma coisa, agora a variante Delta é outra, e também próximo de nós. Hoje tem 25 pessoas detectadas ali, mas quanto mais já não tem também. Então, nós temos que tomar vacina, mas também temos que entregar nossa vida a Deus. Porque é somente Ele para nos livrar de qualquer mal seja. E Salmo 91 diz o primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mal nenhum chegará à sua tenda. Então, somente Deus poderá nos salvar. Nada mais vindo a tratar desta reunião, eu declaro ela encerrada, marcando outra para o dia 16, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.